Então, tipo, eu queria estar mesmo falando Tupi-Guarani, meus amigos, mas Pedro Álvares Cabral foi lá e o que? Acabou com a farra. Gente, eu ia estar com o meu arco e a minha flecha, sabe? Véi, nossa, caramba, ia ser doido, hein? Buonasera, Natachas, buonasera, Catuxas. Olá, meninos e meninas que assistem um canal aqui. Esse vídeo vai ser um vídeo bem diferente, é um vídeo da minha opinião sobre esse assunto polêmico que tá acontecendo aqui em Portugal. Então, se você ainda não me conhece, caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo. Eu faço vídeos sobre Portugal, sobre a minha vida, sobre viagens, então vai dar uma olhada nos outros vídeos. Também já vou deixando claro para os haters, é a minha opinião, nesse vídeo contém humor e ironia. E também vou dizendo, aquele negócio de volta para sua terra, essas coisas assim, xingue e ameaça já passaram, tá, da época. Vamos ser mais criativos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Sobre o que é o vídeo, Caroline? Sobre uma reportagem que está repercutindo muito aqui em Portugal, muito. Eu vou abrir aqui no Instagram e depois a gente vai para a reportagem mesmo, e aí eu leio, que é do diariodenotícias.pt. É um diário oficial que muita gente segue, então faz muitas reportagens e tal. E o que está acontecendo? Ai, meu Deus, como os portugueses vão conseguir viver com isso? Há crianças portuguesas que só falam brasileiro. Oh my goodness, oh Jesus Cristo, e agora o que será de Portugal? Aí aqui tem a reportagem, né? Dizem grama ao invés de relva. Eu fico me perguntando como assim essas crianças podem dizer grama ao invés de relva. Isso é um crime, é um crime. Autocarro agora é ônibus. Meu Deus, autocarro agora é ônibus. Rebruçado é bala. Riscas são listras. Está na geladeira ao invés de estar no frigorífico. Os educadores notam, sobretudo, depois do confinamento, a conta de uma exposição muito grande do conteúdo feito por youtubers brasileiros. Quero deixar uma ressalva aqui, graças ao Lucas Neto e Felipe Neto. Obrigado, Lucas Neto e Felipe Neto, por essa reparação cultural. História. Ao contrário! O que eu falei? Peraí, qual era a história mesmo? Então, a opinião dos pais e professores especialistas divide-se entre a preocupação e a relativização, por considerar tratar de uma fase, como acontece nas novelas. Inclusive, os pais estão aqui dizendo, mas aquela novelinha brasileira, depois do almocinho e do cafezinho, sempre estão ali, não é mesmo? Sempre ali assistindo e tal. Então, gente, para você que está assistindo no Brasil, para você que está assistindo em outro lugar, já saiba, aqui eles não consideram que os brasileiros falem português. Sendo que, na verdade, quem colonizou, até onde eu sei, quem colonizou o Brasil foi Portugal. A gente realmente não falava português, a gente falava Tupi-Guarani, entre outras línguas. Mas teve toda aquela colonização que a gente já sabe. Tô aqui tentando entrar no site oficial. Voltando aqui, consegui achar aqui a matéria desse Diário de Notícias português. Então a gente estaria lá no mato, caçando nosso peixe, com o nosso arco e a nossa flecha. Vocês acham que eu queria modernidade? Não. Foi o Dom Pedro Álvares Cabral que foi lá no Brasil, né? Roubar o ouro. Devolve nosso ouro. Brincadeira. E depois estão esta merda gente está a vir para Portugal. Uma vergonha, fechem as fronteiras para os brasileiros. Devolve nosso ouro. Não devolvo não. O ouro é de Portugal. Fomos nos que descobrimos. Agora cala-te e volta para a senzala, seu feijão. Voltas a ser insolente, levas com o chicote nas costas. Então eu tô aqui na matéria, enquanto eu vou passando esse vídeo eu vou deixar a matéria aqui. Era o caso da Laura, agora com 3 anos. Dois na altura do primeiro confinamento. Ela chegou lá muito facilmente. Primeiro vai ver o Pan dos Cariocas, Lucas, há mais conteúdos brasileiros do que portugueses. Abre parênteses, sobre falar há mais conteúdos brasileiros do que portugueses, porque vocês consomem tudo do Brasil. Música, aqui consomem, novelas, comédia, filmes, vocês consomem tudo, comida, vocês consomem tudo da cultura brasileira. Não que seja uma cultura melhor, porque, sabe, os brasileiros, meu Deus,
Mas assim, vocês consomem muitas coisas. Você acha que as crianças não iam consumir o YouTube ou desenho, essas coisas? Mas enfim, a gente continua aqui. Aparece logo um desses que é muito mais apelativo para os miúdos. A partir daí é viciante para eles. Oh meu Deus! Nossa, é até um elogio isso. Além do confinamento, blá blá blá. E tem aqui. Todo o discurso dele é como se fosse brasileiro. Chegamos ao ponto de nos perguntarem se algum de nós era brasileiro. Olha só que vergonha. E eu ou o pai, conta no DN a mãe, Alexandra, numa altura em que o pequeno seguidor de Lucas Neto já frequenta sessões de terapia de fala. Oh meu Deus, gastando dinheiro com isso. Lucas Neto, 29 anos, irmão de Felipe Neto, também YouTube. Só que esse mais voltado pro blá 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 velho, blá blá blá. 36 milhões de subscritos, é exatamente isso. Lara não diz que vê um polícia na rua, e sim um policial. Relva é grama, come tudinho. Já Yara pediu à mãe uma bala no supermercado. Isso foi um sinal de alerta. Oh, Jesus Cristo! Não podia falar sozinha, não podia deixá-la sozinha com o tablet, porque apesar de ser muito autônoma, só tinha 4 anos. E aqui começa, né? Ela falando sobre a troca do R, todo o discurso dela como se fosse brasileiro, blá blá blá. Nesse momento estamos em um processo de tratamento como se fosse um vício. Explicamos-lhe tudo, que não podia ver porque isso é prejudicial, já que notamos que está muito melhor. E já notamos que ela está muito melhor depois que proibiu. Bloqueamos algum conteúdo, deixamos apenas Netflix de português de Portugal. Acrescenta amém. Oh, Jesus. Aí aqui, gente, começa vários depoimentos. A maioria usam expressões soltas como estás a trollar comigo. Calma. Aqui já quero deixar um protesto. Estás a trollar comigo, o brasileiro não falaria estás a trollar comigo. O brasileiro falaria, tá me trollando, é, véi? Só assim, oxe, tá de sacanagem, é? Estás a trollar comigo e a gente já não diz. Meu Deus, é um absurdo, né? Olha, gente. Gente, aqui é uma matéria enorme. Eles falando nessa polêmica toda, esse sofrimento dos pais, que eles estão tendo que tratar os filhos porque eles estão falando português do Brasil, porque estão consumindo muito conteúdo do Brasil. E aí a gente entra aqui, que a minha opinião é que essa matéria é super Ixi, esqueci. Gente, eu tô no processo de só falar inglês o dia todo. Palavras em português eu tô esquecendo. Xenofobia. Ok. Xenofobia. E isso só reproduz todas as coisas que a gente passa aqui quando a gente chega. Porque assim que você chega aqui, o pessoal já fala, olha, você não fala português. Olha, você fala brasileiro. Olha, não fala assim. O que é isso? Pode falar português, por favor? Você tá falando com essa pessoa. Pode falar português, por favor? Eu não entendo que língua é essa. Sabe? Isso é totalmente o reflexo do que a gente já passa aqui. E que saiu um diário oficial. E que... Gente, o que eu posso dizer, né? Tipo, no meu trabalho, quando eu trabalhava como empregada de mesa, eu via várias vezes, tá falando brasileiro. Uma criança, mãe, ela tá falando brasileiro. Ai, eu já ouvi uma mãe também falando, eu já falei pra ele, proibir ele de falar brasileiro. Que é um novo idioma que as crianças estão falando agora, que não é português, é brasileiro. Olha, eu quero falar uma coisa que eu já tinha escrito aqui. Em 7 de outubro, eu tava vindo dentro do autocarro e tava pensando sobre... E eu até pensei, vou fazer um vídeo sobre xenofobia e a perda da identidade. Sempre se trata como a brasileira, sempre estão falando que nós não falamos português, sempre estão relembrando que nós não pertencemos a esse lugar. E eu acho que eu escrevi, eu acho que todo ser humano, o que mais procura é o sentimento de pertencimento. E quando eles falam, volta para sua terra, e que não é sua casa, estão sempre tentando relembrar que nós não pertencemos a esse lugar. Então, você perde a sua identidade, você não é a Caroline, você não é tipo José, você não é a Maria, você é a brasileira, você é o brasileiro. E sempre estão relembrando que você não fala português, que você não pertence aqui, ou riem da sua cultura, fazem isso, fazem aquilo. Claro que não é todo mundo, mas a grande maioria faz isso. Então, é complicado, sabe? É complicado ver que eles consomem tanto a nossa cultura. Eu não sei se é um amor e ódio, sabe? Um recalque, eu não sei. Mas consomem tanto a nossa cultura e, ao mesmo tempo, tem sempre esse olhar marginalizado. Um olhar marginalizado pro idioma que nós falamos.
Então, tipo, eu queria estar mesmo falando tupi-guarani, meus amigos, mas Pedro Álvares Cabral foi lá e o quê? Acabou com a farra. Gente, eu ia estar com o meu arco e a minha flecha, sabe? Véi, nossa, caramba, ia ser doido, hein? Ia ser muito doido. Talvez eu nem fosse desse jeito, porque não ia ter a mistura dos escravos que Portugal levou para o Brasil para também trabalharem lá. Eu seria totalmente indígena. Mas, graças a Portugal, eu tenho sangue indígena, africano e europeu em mim. Então, essa grande mistura que aconteceu foi graças a Portugal. Então, Portugal tá reclamando do quê? Vai ter brasileiro invadindo, nós vamos invadir a praia, nós vamos dominar o mundo. O brasileiro sabe não domina o mundo porque tá ocupado fazendo meme e zoando. É isso, gente. Cada país se foca em uma coisa. O brasileiro é na alegria e na zoação. E eu não me arrependo. Tenho muito orgulho de ser brasileiro. O brasileiro é um povo criativo. Olha só. Graças aos brasileiros que existem avião. Só pra ressaltar isso. Olha como esse povo é foda, né? Que eu não sei se eu posso falar isso aqui no YouTube. Grandes invenções de brasileiros. Vamos lá. Grandes invenções de brasileiros. Olha lá, vamos lá. 20 maiores invenções feitas pelo Brasil. O avião é o primeiro, assim, né? Que a gente nem precisa dizer nada. Assim, um avião que hoje faz tudo pelo mundo, foi um brasileiro que criou. O rádio foi um brasileiro. Urna eletrônica foi um brasileiro. Radiografia foi um brasileiro. Escorredor de arroz foi um brasileiro. Nossa, obrigado brasileiro que criou o escorredor de arroz. Identificador de chamadas foi um brasileiro. Walkman. Aparelho foi inventado por um alemão e naturalizado por um brasileiro. Fotografia pode ter sido inventada no Brasil. Um método diferente, olha só. Máquinas de escrever. O padre João Francisco teve a adaptação no piano dos teclados. Foi um brasileiro. Coração artificial. Engenheiro mecânico. Foi um brasileiro. Painel elétrico. Essa invenção é a ideia de Carlos Eduardo e criou o painel usado de jogos de futebol ou televisão. Foi um brasileiro. Balão de ar. Bartolomeu Guzmão observou o ar quente, mas foi um brasileiro. Câmbio automático. João foi o engenheiro mecânico que inventou o câmbio automático. Brasileiro. Cinema 3D. Em 1934, um italiano chegou no Brasil com 6 meses de idade, chamado Sebastião, criou 2 modelos. É brasileiro. Se chegou com 3 anos de idade, 6 meses de idade, foi um brasileiro. Ele é brasileiro. Orelhão. Protótipo telefone público, inovação de design que nasceu na China, mas foi naturalizado brasileiro na época de 1900. Brasileiro. O avião. Alberto Santos Dumont decolou o seu famoso 14 bis em Paris. Relógio de pulso. Brasileiro. Soro antifídico. Brasileiro. Interfaces cerebrais mecânicas. Brasileiro. Escova progressiva. Brasileiro. Que faz tanto sucesso aí, né, meu amor? Escova progressiva aí, ó. Tacando louco no mundo. Foi um brasileiro. Cartão telefônico. 1978. Engenheiro Nelson Guilherme. Foi brasileiro. Gente, tudo. O mundo tem que agradecer aos brasileiros e amar os brasileiros mesmo. E pronto. E o que o brasileiro faz? Ele melhora as coisas. Existe um idioma lá, o quê? Português. A gente falava tupi-guarani, a gente falava outros idiomas indígenas. O que a gente fez? Foi ensinado pra gente português, a gente o quê? Melhorou o português. Estás a ver? Estás a ver porque tu estás a falar muita bobeira, estás a falar merda. É isso mesmo, gente. A gente melhora as coisas. A gente deixa as coisas mais divertidas, mais engraçadas. E se você não gosta, sossega, tá? É sentar e chorar. É sentar e chorar e falar mal, mas você vai lá assistir uma novela. É sentar e chorar e falar mal, mas você consome notícia, até porque Portugal também as notícias de Portugal é sobre o Brasil. Aqui eles falam tanto sobre o Brasil, tanto, que assim, eu não sei, eu acho que é uma paixão e amor mesmo. Na televisão é notícia sobre o Brasil, porque quando eu tava no Brasil, a gente não consumia tanta coisa sobre Portugal, não via todo dia uma notícia no jornal, não. Aqui o jornal é só notícia do Brasil. Ah, Brasil, isso, Brasil, aquilo, Brasil, aquilo, Brasil. É um amor e ódio. Então, meus amores, é isso. Nesse vídeo eu não tenho intenção de
incitar a xenofobia contra portugueses ou contra a cultura portuguesa. Só estou comentando de um jeito irônico e com humor. E a minha opinião, seriamente também. E pronto. Gostar, gostou. Não gostar, não gostou. É nóis. Um beijo pros meus haters, um beijo pra quem vai me xingar e me ameaçar aqui, um beijo pra todo mundo que gosta do meu conteúdo. E é sobre isso, tudo bom.